Boa noite. Estamos aqui de volta, voltando em um fevereiro mais agitado. Janeiro foi mês intenso para a gente, pessoas de férias. O tema de hoje é hiperfoco e estado de fluxo. E aí a Simone preparou um material muito legal para a gente. Eu também tenho uma perspectiva da meditação para trazer sobre isso, que é da experiência. Você vai conectar um pouco com a ideia da gestão de tempo. E aí, vai lá, Simone. Então, quando eu sou secretária executiva, né? Fiz essa faculdade, trabalhei 15 anos na área, e o ano passado surgiu uma oportunidade de fazer uma palestra desse tema, e aí a gente, pensando no tema de organização do tempo para neurodivergentes, entrou a questão principal, que eu acho que é o que dificulta a gente a se organizar. A gente entra no hiperfoco e se empolga com algum assunto. Então, a gente resolveu juntar a gestão do tempo com a questão do hiperfoco, para a gente entender um pouco melhor o que é esse hiperfoco. E como tudo, que aí eu e o Rafa acreditamos, ele enquanto psicólogo, eu como estudante de psicologia, tudo é autoconhecimento e manejo. Então, nós vamos conversar um pouco sobre como funciona esse hiperfoco e as neurodiversidades, e depois a gente conversa sobre manejo, como a gente pode fazer, o que vocês já fazem para lidar com isso. Então, assim, o que seria o hiperfoco? O hiperfoco, ele é um estado de concentração intensa e prolongada em uma tarefa ou conjunto de estímulos. Então, por algum motivo, aquilo te chama a sua atenção e você entra num estado de concentração quase meditativo naquela situação, quase não, meditativo praticamente naquela situação, e você consegue isolar todo o ambiente externo ao seu redor e ignorar os estímulos que você está recebendo, desde que eles não sejam relevantes para aquela tarefa. Então, é o menino que fica 12 horas jogando videogame, que esquece de comer, de fazer xixi, que a campainha toca, a mãe chama para comer, ele não percebe. É a pessoa que se empolga trabalhando, quando vai ver 2 da manhã e ele ainda não acabou aquele trabalho. E por que será que a gente entra nesse estado de hiperfoco? O que será que acontece internamente com a gente que gera esse estado de concentração tão intenso que qualquer estímulo que não é relacionado àquela tarefa é irrelevante, que o mundo externo para de existir? Então, o hiperfoco, ele acontece por causa do sistema de recompensas do cérebro. Então, no nosso cérebro tem a rede de neurotransmissores que faz o processamento e processa a motivação e o prazer nas tarefas. Então, o cérebro vai traduzir essas experiências prazerosas em sinais positivos que nos fazem sentir bem. Então, você está lá, você está super focado, sei lá, você é um programador, está super focado lá num código, está desenvolvendo não sei o quê, e vai dando certo, você se empolga, e seu cérebro vai gerando todos aqueles neurotransmissores, toda aquela sensação de bem-estar, toda aquela dopamina, e você vai ficando naquele fluxo. Então, esse sistema, ele é fundamental para a sobrevivência e para o bem-estar das pessoas, pois ele motiva, né, os comportamentos que trazem benefício, como a gente comer e a gente dormir. E, porém, o hiperfoco, ele pode ser benéfico em muitas situações, né? Você precisa estudar para uma prova, você precisa aprender a fazer um negócio para depois desenvolver um projeto, trabalhar, mas ele pode causar desvio de tarefas importantes. Você esquecer de pagar uma conta, você esquecer de pegar o filho na escola, e ele pode ser muito prejudicial quando a pessoa começa a não conseguir cumprir suas obrigações e até fazer coisas que regulam o bem-estar, né? Como ir no banheiro, como comer, como perceber uma situação externa, né? E aí, o que nós temos? Uma vez eu recebi um artigo que falava do hiperfoco no TDAH. E ele fazia algumas comparações com o TEA e com a superdotação. Foi esse artigo que me
chamou a atenção para nós lermos. Porém, o link do artigo não funciona mais. Eu tentei até com uma amiga que eu tinha mandado para ela, não está funcionando. Porém, o que acontece? Por isso que eu não posso mandar para vocês, né? O hiperfoco no TEA. A pessoa, no TEA não, no TDAH, a pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela já tem essa questão do sistema de recompensas, do sistema de dopamina dela já é alterado. Então, o que acontece? Como o TDAH, geralmente o senso comum é uma pessoa com dificuldade de manter a atenção, ela vai se distraindo, ela vê o passarinho que voa, ela ouve a conversa, ela se distrai com o barulhinho da lapiseira, não sei o quê. Esse é o padrão, né, que a gente conhece do TDAH, e realmente é assim. Bom, e o hiperfoco? Por que o hiperfoco é tão relacionado a TDAH se ele é o oposto? Se a pessoa ficar tão absorvida nessa atividade e não perceber o que acontece ao redor. Então, como uma pessoa que ouve até o barulhinho do grafite da lapiseira no papel consegue ter hiperfoco, né? Por quê? Porque a pessoa tem um desequilíbrio no controle da atenção, que são e geralmente estão relacionados a alterações no lobo frontal do cérebro, onde a dopamina desempenha um papel crucial. Ela tem uma desregulagem nesse sistema de recompensa de dopamina. Então, ela se sente atraída por atividades que oferecem recompensas rápidas e imediatas, que nem um joguinho de videogame. Porque ela tem essa falta de dopamina no cérebro, então ela precisa toda hora estar achando alguma coisa que gere essa recompensa e motivando ela. E como ela tem essa falta, quando ela acha essa atividade, o cérebro começa a fazer, ela se sente bem, ela não para de fazer, porque ela achou um jeito de obter a dopamina que ela tem um déficit normalmente de produzir. Então, o hiperfoco no TDAH, ele é caracterizado por uma concentração intensa. A pessoa passa horas jogando videogame, assistindo televisão, fazendo um projeto, ignora totalmente os estímulos externos, ela não percebe barulho, conversa, a pessoa chamando ela, perde a noção do tempo, ela vai dormir 4 horas da manhã, levanta às 6 e volta a trabalhar, assim, a necessidade da dopamina é tanta que esquece o que está passando, quantas horas foi, né? E esse aumento do desempenho, né? Porque como ele tem muita dificuldade de se concentrar, quando ele se concentra, né? Ele aumenta o desempenho dele. Então, é um super desafio para a pessoa TDAH. Então, imagina, você é o TDAH, você mal consegue prestar atenção numa aula, de repente você entra nesse estado, você não quer sair mais. Então, essa dificuldade de se organizar para lidar com isso, para parar essa atividade que está gerando tanta recompensa e gerenciar o tempo, não, agora eu não posso mais, tenho que buscar meu filho na escola, não, acabou o expediente, só eu estou aqui no escritório, é um desafio para o TDAH. Então, esse é o hiperfoco no TDAH. Por causa dessa desregulação no sistema de recompensas, eles, quando encontram essa recompensa, essa produção de dopamina, ficam ali na tarefa e não querem sair dela. E é um desafio para ele regular isso. Agora vamos falar um pouquinho do hiperfoco no TEA. O hiperfoco no transtorno do espectro autista, ele é um pouco diferente. Ele vai também ser caracterizado como uma concentração sim prolongada, porém ele é em um tema específico ou atividade. Aí a pessoa, ela fixa num tema, que nem a famosa a advogada extraordinária do dorama, né, que ela é fixada em baleia, aí ele quer inserir baleia em qualquer conversa, ele quer falar de baleia em tudo, quer pesquisar sobre baleia, quer voltar para o tema baleia, o pessoal muda, ele volta para o tema baleia e fica nesse hiperfoco nos temas de interesse deles específicos. Aí, qual é as características do hiperfoco no TEA? É uma intensidade e persistência. Por isso que se confunde muito a superdotação com o TEA, porque como o TEA hiperfoca, persiste, tem uma intensidade muito grande,
Muitas pessoas acreditam que a maioria dos autistas são superdotados, e por causa desse hiperfoco grande que eles conseguem nos temas de interesse deles, eles dominam o assunto completamente. Interesses restritos. O foco pode ser em áreas muito específicas, como trens, astronomia, programação, personagens de desenho animado. Então, não adianta, por algum motivo, ele não vai se interessar pelo conteúdo de uma matéria da escola e não adianta ele ter esse hiperfoco, essa intensidade, essa persistência. Não é do interesse dele, ele não vai aprender. E não vai conseguir, né, esse desempenho do hiperfoco nesse assunto que não é do interesse. As dificuldades em direcionar a atenção. Então, pode ser desafiador para a pessoa desviar sua atenção para outras tarefas ou interesses. Aí o Rafa vai contribuir agora. E tá mudo para mim, Rafa. Seu microfone está desligado. O TDAH e o TEA, eles vão ter hiperfocos até quase opostos, no sentido de que no TDAH são pequenas microfagulhas que podem também acabar em um tempo muito curto, e no TEA, além de ser tudo isso que a Simone falou, é um tema central para a vida. Então, trazendo um exemplo muito concreto, uma criança autista que eu interage de certa maneira, é uma criança surda e autista, estava com o trenzinho dela, e ela estava comigo e me grudou comigo, eu sou meio grudado com ela, ela soltou o trenzinho. Mas eu fiquei chorando nessa hora, porque a criança soltou o trenzinho. Mas o ponto é, o hiperfoco no TEA, ele é central para a vida. Se você tirar o hiperfoco, a pessoa com TEA não funciona. E por isso que é desafiador, né, para as pessoas em volta, que nem para uma mãe, para uma professora, né, que precisa ensinar conteúdo, ele precisa ter um desempenho, né, e para ele precisa, ao mesmo tempo, do hiperfoco dele, né, para poder ser ele mesmo, né. Então, é um grande desafio. Então, o hiperfoco ele pode ser positivo no TEA, ajudando a desenvolver novas habilidades e aumentar a autoestima. Então, por exemplo, ele super domina um conteúdo, aí a professora pede para ele lá na frente falar para a sala sobre aquilo, as crianças se interessam, aí ele se integra, né, através desse hiperfoco dele com as outras crianças. Mas, no entanto, também pode levar a dificuldades em socializar e gerenciar o tempo. Então, ele não quer falar do assunto que as crianças estão falando, ele quer falar do hiperfoco dele, né? Então, por isso é muito importante que familiares e profissionais de saúde ajudem as pessoas a equilibrar esses interesses, né, e as outras atividades do dia a dia. Eu acho que esse é o manejo mais difícil, tanto para a gente quanto pessoa, quanto para alguém que está perto, né? Tirar desse hiperfoco gera uma desestabilização na pessoa, né? Você fica, nossa, quando eu estou aqui estudando e alguém entra, vai perguntar uma coisa, eu falo 40 minutos para começar a entender o negócio, vocês chegam aqui e me tiram. É complicado. Aí, como funciona o hiperfoco nas altas habilidades de superdotação? O superdotado, como ele tem um cérebro que tem os sistemas neuronais mais robustos, a informação flui mais rápido, a rede interna dele, né, mais eficaz, mais eficiente, ele tem essa concentração intensa e profunda. E aí, algum tema chama a atenção, ele tem aquela super memória, super capacidade de autodidata, então, assim, isso chamou a atenção. Aí ele começa a associar com tudo que ele já sabe. Aí o cérebro vai, faz todas as conexões, okay. Aí ele vê que falta um ponto para entender. Aí ele ele se desregulou, ele precisa entender aquilo para voltar para o equilíbrio dele. Aí ele quer ler, aí ele quer perguntar, aí ele quer pesquisar, aí ele fica assim desequilibrado porque ele precisa internamente encontrar aquelas informações para terminar todo aquele raciocínio que ele já fez internamente, né? Sei lá, uma coisa que eu estava tentando entender ontem, que é sinoísta, se que é o Estado judeu, quem tem direito se a Palestina, se de Gaza, de Jerusalém, você começa a fazer um monte de associação relacionada com tudo que você já viu, já aprendeu, não sei o que,
E não chega a conclusão nenhuma, né? Porque esses temas são complexos e eu acho que não tem uma solução. Mas você fica aí, tipo, é hora de dormir. Por que você começou a ler aquela reportagem da UOL que falava de uma coisa aleatória? Você não deveria ter feito isso. Porque automaticamente você já começou a fazer um monte de associações. E você precisa dormir, porque você precisa acordar cedo e você já está elétrico, pensando em todas as variáveis e como resolver os conflitos do Oriente Médio. Então, esse interesse do superdotado, ele é profundo, então ele vai em áreas específicas, matemática, música, ciências, arte, então ele vai se aprofundar no tema de interesse dele. É assim, vocês devem viver isso no dia a dia. Você vai passar no médico, você sabe mais da sua doença do que o médico. Você vai conversar com um cara que vem trocar sua internet, você entende mais da rede de internet que o cara. Então, assim, tudo que a gente precisa, a gente vai fundo, se aprofunda muito, né? Por quê? Porque a gente tem uma dopaminazinha aí para fazer essas conexões e a gente fica motivado e aí você vai. Eu lembro um dia que a minha professora do TCC, eu estou fazendo TCC sobre transtornos alimentares, e eu precisava da estatística de transtornos no Brasil. E não tem muito fácil. E dentro do relatório da OMS não tinha assim destrinchado o Brasil. E eu revirava a internet, revirava e ia associando. Então, vou procurar no site da PARO, que é a OMS da América Latina, vou procurar não sei o quê. E eu tinha outras coisas da faculdade para fazer. Daqui a pouco eu falei, só terminar aqui, Rafa. Parou, Simone. Você não, esse dado você não vai achar. Você está aí. Você está. É como se você estivesse se desafiando a encontrar o dado. Você nem precisava tanto pesquisar assim, era só falar que não tinha dado para a professora. Fala aí, Rafa. Inclusive, isso traz um sofrimento gigantesco para a gente, que é essa perspectiva do nossa, eu passo a pesquisar sobre a Palestina e Israel hoje, me sinto responsável por gerar a paz em uma coisa que nunca teve paz. Uma solução para um negócio que não tem solução. Sendo que não é a sua função. Ninguém te deu esse papel. Você não está nem uma posição adaptada para isso. E isso é em graus menores. No TCC, que acaba não sendo possível, ou se é possível, esse dado vai estar lá na casa do chapéu, você não vai chegar nele. E a professora falou, ela me deu um limite, verifica se tem, se não tiver, não tem, porque o dado do DSM era de 2013 e ela achou muito antigo. Falou, verifica se tem um dado mais atual. Então, assim, eu já tinha a resposta. Se não tivesse o dado, ia com o dado de 2013. Mas já era assim, não, eu vou achar. E você vai, e você não para. E você não para, e você quer chegar naquela resposta. O seu organismo, né? Você está quase num estado, né, de mania, de alto, como se estivesse viciado naquilo, né? É muito interessante, gente. Por isso, essa importância de se autoconhecer. E aí, o que pode acontecer, né, para o superdotado? Gera uma alta produtividade, só que isso também pode gerar um monte de consequência negativa, porque aí a empresa vai explorar ele, as outras pessoas vão explorar ele, porque ele faz, ele dá conta, não sei o quê, e você vai se atolando, porque sua recompensa de dopamina está enorme, mas não te pagam o suficiente, você não tem tempo para ficar com a sua família. Essa persistência, que é esse bem exemplo que eu dei, né? Que você fica insistindo, não tem solução, mas você está ali insistindo. E pode causar também um isolamento social, porque você prefere passar o seu tempo ali estudando, olhando coisa na internet Fala, Rafa. Pode terminar. Então, é tão legal, você vai pesquisando, você vai entrando, você vai olhando, você vai em algum lugar, e às vezes você prefere do que falar com a pessoa que vai querer falar, sei lá, do futebol, dessas coisas, né, de dia a dia, né? A Patrícia Neumann, ela traz um conceito que é bem interessante também, que na superdotação você não vai ter o hiperfoco propriamente. Você vai ter o foco seletivo, que é essa ideia de um assunto que você quer ir tão longe, aquele ponto que você considera um término do assunto, que às vezes não tem término também, né? Às vezes é um término interminável, e você vai até esse ponto de término.
Porque não entra essa questão que você está tão concentrado, quase no estado meditativo, que não percebe o resto, né? Que nem no hiperfoco propriamente dito, né? Fala, Fê. E aí, pessoal, aparecendo aqui, a aparição depois de 1 milhão de anos. É interessante vocês falarem isso, porque é uma coisa que eu cheguei a ver, não sei se recentemente, mas muitos médicos, né, psiquiatras, trazendo a característica do hiperfoco como algo negativo. Ou seja, eles trazem uma lógica de que, ao haver hiperfoco, ele estaria dentro de uma sintomatologia que estaria colocando eles, por exemplo, no rol de alguém que tivesse um transtorno, seja o TEA ou o TDAH. E isso, ao meu ver, é uma discordância nesse sentido, justamente por quê? Porque as pessoas ficam se atendo, digamos assim, a essa perspectiva voltada a essa medicalização, né, digamos assim. E o hiperfoco, como vocês estão bem dizendo aí, ele vai, na verdade, mudar a forma como ele se apresenta, como em tudo que a gente já bateu várias vezes aqui. Mas tem muitos médicos, inclusive, hoje fazendo divulgação no próprio Instagram, meio que contrário a isso. Se você tem hiperfoco não é positivo. Hiperfoco foi o que ele usou a expressão? Foi como se fosse assim, uma descalibragem na forma que do você sistema de captura a sua recompensa, atenção. né? Do Exato. No TDAH, concordo com com você plenamente. Inclusive, eu meio que estou vivendo um movimento assim, eu não sei ainda se eu tenho TDAH ou se dupla excepcionalidade, mas assim, eu estou vivendo um momento atual que eu estava conversando com o Rafa, que minha esquiva, por exemplo, da questão que está aqui fazendo essas trocas, é muito por causa dessa questão da dopamina. Eu estou sentindo, sabe aquela sensação de falta de coisas prazerosas? Então, assim, estou preferindo ficar, por exemplo, à noite jogando com os amigos, trocando ideia, do que tendo esse momento de carga, digamos assim, né, de conhecimentos e tal, coisa que eu adoro fazer, mas são etapas. Então, dentro da perspectiva do TDAH, tem essa questão dessa busca muito forte, e eu me considerava tendo TDAH, né, até o ano passado, justamente por isso, por causa que essa questão da dopamina é muito forte. E aí atualmente, hoje, eu aprendi a lidar um pouco mais com ela, nesse sentido de dar um tempo, ó, você vai ter esse tempo aqui, não vai ser para sempre. Aproveita o tempo que você está tendo aí, se diverte, joga e tal, mas volta a trocar, ter aqui as reuniões com o pessoal e tal, porque isso é bacana, você gosta disso também. Né? E aí eu já estou trazendo meio que talvez uma spoiler, digamos assim, para o que você provavelmente vai falar, que é quando acontecem as duas coisas juntas, né? Dos funcionamentos. Mas essa questão que você falou de hiperfoco me chamou a atenção, porque eu queria tirar essa dúvida que pode estar sendo plantada de divulgações de profissionais que estão muito voltadas à perspectiva de cuidar da pessoa. Não estou dizendo, gente, que o transtorno não é para ser visto como algo que traz sofrimento para a vida do indivíduo, mas a gente não precisa patologizar condições apenas pelo nome ou pela característica, como você falou, porque são formas de se apresentar. Quando o Rafa, por exemplo, falou dessa questão do hiperfoco na superdotação, é aquela questão, quero ir para o fundo do que puder me extrair, e se puder cavar mais para eu criar uma nova ação, eu vou cavar. Já o TDAH tem essa coisa de, como você falou, de entrar em hiperfoco, e eu digo, inclusive, que pode falar o que quiserem, mas é uma experiência baseada no que não só o que eu vivi, mas o que eu escutei muito. Eu acho que é um mecanismo até de defesa do próprio TDAH, porque se ele não tem essa dopamina, é melhor do que ele tenha esse hiperfoco do que ele deprima e fique deitado numa cama. Então é muito mais funcional a gente entender qual é o hiperfoco dele e trazer, ó, você vai entrar em hiperfoco, você vai ter essa atividade que vai te prejudicar de alguma forma se você não dosar isso, e muitas vezes você vai ser diagnosticado, inclusive, como uma pessoa, digamos assim, adicta, né? Porque você acaba essa busca muito forte pela dopamina, mas isso também vai te ajudar quando você conseguir perceber que você consegue unir isso às coisas que você gosta. Então, você pode hiperfocar, de fato, em atividades assim, que vão te dar dopamina baseada num ganho secundário, digamos assim, como no caso, eu quero fazer um TCC de um tema que eu gosto muito. Pode acontecer, aconteceu comigo. Quando eu entrei em hiperfoco, eu não sei se foi da superdotação ou do TDAH, mas quando eu entrei em hiperfoco no meu TCC da minha pós-graduação, eu fiquei de 8 da manhã até 10 da noite sem olhar para o relógio. Quando eu vi, eu tinha feito, sei lá, 10 páginas do TCC de escrita, que depois, quando fechou tudo, deu 18. Mas assim, eu tinha escrito 10 páginas que foi selecionado dentro dessa perspectiva. Então, para mim, é muito importante trazer essa vivência nesse sentido, porque muitas pessoas estão associando hiperfoco hoje em dia a só a patologia, seja no autismo, que eu não tenho muita propriedade para falar de vida, mas
tem o que eu escuto dos pacientes nesse sentido, como você falou, assisti também, né, minha advogada extraordinária, e ela tem essa questão da peculiaridade de falar sobre baleias quando ninguém está afim de falar sobre baleias, e que eu concordo com você, acho que você foi muito sensível quando você falou que isso ajuda, inclusive, na autoestima, porque às vezes ela vai encontrar pessoas... Isso não vai ser um transtorno, ou seja, não vai ser uma coisa que vai atrapalhar. Vai atrapalhar se ela quiser falar no meio de uma reunião, mas e quando ela encontrar alguém que queira falar sobre baleias, ou que goste de ouvir ela falar sobre baleias? Porque no própria série, uma das marcas interessantes é isso, tipo assim, acho que em algum momento o cara que ela tá ficando, se aproximando, ele diz assim, tipo, é estranho porque parece que eu gosto de ouvir ela falar sobre baleias, e eu nem gosto de baleias. Mas ele, pelo fato de gostar dela e ela ter esse hiperfoco, ele consegue aproveitar essa característica dela como algo que a diferencia dos outros. Eu só queria trazer essa vivência. Eu, como vim da área da educação, e eu fiz um magistério muito rico em vivências, assim, é fundamental você pegar do aluno o que ele traz e transformar em conhecimento. Vai ser muito mais produtivo, vai ser muito mais significativa a sua aula. Você trouxer uma coisa do interesse dele. Então, sei lá, você vai estudar água, a criança tem interesse em baleia, você já junta, já transforma. Numa reunião de negócio também, você pode fazer uma analogia com alguma coisa. Uma vez um chefe meu, ele tinha barco, fez toda uma analogia de que a gente era um barco, não sei o que, explicando o que tinha que fazer. Então, assim, né, dá para, se você tem uma sensibilidade, né, dá para você usar isso de uma forma positiva, né, esse hiperfoco da pessoa, esse interesse, né. Mas eu acredito, e assim, todos os estudos que eu faço, eu sempre chego à mesma conclusão. É tudo muito autoconhecimento e manejo. Você precisa entender como você funciona e como você vai gerenciar isso, né? Então, assim, por exemplo, nossa, estou em época de prova na faculdade, está muito complicado, estou num momento da minha vida que eu acho que é importante uma medicação, porque eu não estou conseguindo dar conta, eu vou reprovar, eu vou desistir da faculdade. A pessoa procura um médico, se ela tem né, já teve um diagnóstico, já tem uma... Pode ser que seja útil em alguns períodos da vida tomar uma medicação por um momento, mas não é uma coisa assim que dá para dar um diagnóstico definitivo, você tem TDAH, então você só vai funcionar se você tomar tal medicamento. Não, você vai ter que criar estruturas, criar aquele cantinho na casa que você vai pôr tudo para não esquecer, pôr alarmes, convencer alguém de te chamar, te tirar de lá, desligar o seu computador para você ir almoçar. Então, assim, né, por isso, e não é só seu, né, é de quem está à sua volta, e nem com relação a essa questão dos benefícios de hiperfoco, as minhas duas amigas da faculdade que eu mais estudo, a gente faz lives, estuda. E eu sou totalmente assim, relaciono com a minha prima, com a minha vizinha, com uma série que eu vi com uma música. Vocês veem no grupo como eu ajo, assim, tô sempre trazendo coisa porque meu cérebro viaja. E elas têm esse hiperfoco. Eu acho que eu não conseguiria ficar tantas horas quanto a gente fica estudando se elas não fossem hiperfoco, porque eu já esse hiperfoco do TDAH, né? Porque eu já vou viajando, já quero pesquisar outra coisa, já abro 15 abas na internet, então me ajuda elas terem esse hiperfoco que eu vou me regulando, né? E aí, Rafa, como a gente fala do 2Z? Felipe, eu vou... Você me fez abrir uma aba que eu vou ter que arborizar necessariamente, só que eu vou arborizar o mínimo possível a partir da sua fala. Essa coisa de... Só para não desviar tanto do assunto, essa coisa de patologizar. A gente está com um problema, eu não estou acompanhando isso muito profundamente, mas que o CONAD, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, estava tentando tirar a cadeira do autismo e tentando colocar na cadeira de transtornos psicossociais, alguma coisa assim. Mas, e aí tem uma pessoa do Instagram, é uma autista que ela trabalha muito com textos, que é o que ela dá conta, né, nível do esporte, que ela apontou que isso só foi acontecendo pelo discurso que foi se criando também, de que ser autista é só funcionar diferente, no sentido de que também não tem limitações. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sim, todos nós funcionamos diferentes aqui. A perspectiva nossa não é normatizar e nem de patologizar. Porque se fosse, a gente também pode patologizar o neurotípico. Nossa, que falta de sensibilidade a sua.
Vou te dar um remédio para você ficar mais sensível. Dá para fazer o oposto com essa perspectiva. Como Então, você não consegue estudar tanto o assunto? Como você não se interessa pela Palestina, por Gaza? isso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas também entender que todos, a gente vai ter um funcionamento diferente, que não necessariamente é errado ou certo, não é essa a perspectiva, mas que pode trazer certas limitações, e a gente vai ter que lidar com isso. É pensar diferente e de outra perspectiva, é isso. Então tem essa confusão que vem ocorrendo e que acaba respingando nas políticas públicas, que precisa ser entendida de uma maneira muito exata para ser aplicada também, porque é política pública, isso precisa de um critério. Por isso que eu queria arborizar o mínimo possível, porque senão isso também virou um outro tópico aqui. E aí, voltando para a ideia do 2E, é quase que a soma das duas coisas. E aí fica engraçado. Fica alguém com foco seletivo e alguém que é teia e que vai ter uma coisa que vai seguir ali na vida dele o tempo todo, que essa pessoa perde o propósito e o funcionamento dela porque ela perdeu um certo hiperfoco. Que talvez foi o meu caso, por exemplo. Eu comentei com a Simone recente que eu não estava conseguindo fazer coisas, mas porque ela não estava conseguindo sentir nada ao fazer. Isso possivelmente é essa refunção desse hiperfoco cotidiano, enquanto pessoa autista. E aí você vai ter, ao mesmo tempo, em alguém que é TDAH, essa coisa do eu quero fazer isso rápido e eu quero ficar mais tempo. Eu também costumo dizer que o hiperfoco do TDAH é o ápice da criatividade, no sentido de informações picadas e que vão conectando. Então, você vai ter essa mistura muito específica e interessante das coisas. E aí, a semana agora vai trazer propriamente estado de fluxo e diferenciando. E aí, a gente começa o bate-papo. Aí, né, tem uma coisa que também o pessoal costuma confundir muito com... Ai, fechou. Com o hiperfoco, que é o estado de fluxo. E, por coincidência, eu tenho uma amiga da faculdade que é pupila do Helder Camei, ela já está nessa área há muitos anos, e eu fiz um curso com ela e eu entendi um pouco o que é esse estado de fluxo, né? Assim, eu achava, assim, as provas da faculdade, assim, muito assim, se estuda, chega na prova não é suficiente, não foi, né? Aí ela fez lá um gráfico lá no curso dela, colocando que a linha de baixo, não lembro o nome dos eixos dos gráficos, a linha de baixo é a sua habilidade e a linha de cima é o desafio. Então, quando o desafio é proporcional à sua habilidade, você entra no estado de flow. Você faz, você não fica cansado, você flui com aquilo, você mantém seu cérebro motivado, porque está na mesma proporção das suas habilidades. Eu nasci com uma habilidade para fazer eventos. Tenho um dom natural para isso, eu organizo um evento assim para 2.000 pessoas fácil, não fico cansada, no final você flui. Porém, quando sua habilidade é inferior ao desafio, você entra em ansiedade, em estresse. E também, quando o seu desafio é pequeno para a sua habilidade, que é o que acontece com os superdotados na escola, né? Você entra em tédio. E nem na ansiedade, nem no tédio você produz. Você precisa encontrar esse eixo, né? Esse quadradinho do gráfico em que suas habilidades e seu desafio estão alinhados, são proporcionais para você entrar nesse estado de fluxo e conseguir produzir a tarefa e manter, né, esse trabalho, né? E é isso que o pessoal, né, da psicologia positiva, o pessoal divulga tanto, né? Que você tem que encontrar esse equilíbrio entre o desafio e a habilidade para manter o seu cérebro motivado. E aí, Rafa?
É isso, Simone. Eu estou trazendo para o pessoal, para a gente não gastar em termos de fala, isso, esse gráfico, e aí o pessoal do YouTube pode ler também esse gráfico, que vai trazer as diferenças. Usar um outro recurso acaba sendo importante também. E olha aí a última frase, lembre, Felipe, a última frase aqui. Hiperfoco, aliado ou inimigo? É essa indagação que eu e o Rafa, ia deixar para vocês, para a gente começar nossas discussões. E aí, Felipe, já para você, qual uma diferença muito importante do hiperfoco do estado de fluxo, que eu adoro também dizer? A gente vem com hiperfoco no nosso programa natural. Só que ele não é controlável, e de fato não é para ser controlável. O estado de fluxo ele pode ser treinado por qualquer pessoa. E é muito bom quando a gente alcança, viu? Sim, concordo plenamente. E o que eu ia complementar, você sabe, né, que naquela época que a gente desenvolvia aquele trabalho juntos, tinha muita conexão com os jogos, né, as atividades lúdicas. Tem um escritor, né, que é da área dessa parte da aprendizagem, que é o Izinga, eu já devo ter falado dele aqui, e ele fala do círculo mágico. E esse círculo mágico nada mais é do que como se fosse um passo a passo para que a gente entenda e tangibilize mais essa questão do processo de flow, né? Que ele chama de flow, que é a mesma coisa do fluxo que a gente está trazendo aqui, que é basicamente, ele explica que quando a pessoa que está ali jogando, ela está num ambiente que é desafiador, é um ambiente contextualizado, e é um ambiente. Tem três coisas, eu estou esquecendo a terceira, para não tomar tempo, depois eu pesquiso melhor. Mas são contextualizado, desafiador, e tem um terceiro ponto. Ele chama que esse processo vira um círculo mágico, então ele favorece a que aquele grupo que está participando daquela atividade ali de aprendizado, ele, ele consiga fazer esse estado de flow coletivo. Então o jogo fica gostoso, divertido, e aí, consequentemente, a pessoa, através daquele processo, ela vai aprendendo. E gerando, principalmente, a questão do que a gente chama do aprendizado emocional. Porque aquilo que você aprendeu linkado a um forte episódio que você vivenciou, sei lá, um reforço de uma professora que você gostava muito, alguém que validou aquilo traz para você uma memória emocional. Então, aquilo que você gravou, que você foi bem, e alguém simbolizou aquilo como uma memória emocional, aquilo fica muito mais fácil de você trazer do recurso da memória do que aquilo que você simplesmente aprendeu para reproduzir e só despejar aquele conhecimento. Então, eu acho que isso que a gente está falando de fluxo e flow tem muito a ver com essa questão também do círculo mágico. Então, a gente pode entrar no círculo mágico tanto jogando com outras pessoas, quanto jogando com nós mesmos, tornando aquela tarefa o mais engajadora possível. Isso aí. E só para fechar, eu falo do Felipe, o jogo sempre é voluntário, você não entra num jogo sem ter a vontade própria. E aí, gente, obrigado. Adorei a fala, Simone. Parabéns. Obrigada. Quem vê pelo YouTube, comenta, por favor. Compartilhe assim por diante.